Eu queria que você prestasse atenção nele. Algumas coisas que a gente vai tocar aqui. A gente vai andar em algumas passagens bíblicas desse livro também, para você entender até chegar aqui no que nós vamos ler. Amém? Diz assim, capítulo 13, Neemias. Encontraram? Todos encontraram? Amém? Naquele dia, leu-se no livro de Moisés aos ouvidos do povo, e achou-se escrito nele que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água, antes assalariaram contra eles a Balaão para os amaldiçoar, ainda que o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Sucedeu, pois, que ouvindo eles esta lei, apartaram de Israel toda mistura. Ora, antes disso, Eliasibe, sacerdote que presidia sobre a câmara da casa de nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias, e fizeram-lhe uma câmara grande, onde dantes se metiam as ofertas de manjares, incenso, os utensílios e os dízimos do grão, do mosto e do azeite, que se ordenaram para os levitas, cantores e porteiros, como também a oferta alçada para os sacerdotes. Mas durante tudo isso, não estava eu em Jerusalém, porque no ano 32 de Artaxerxes, rei da Babilônia, vim eu ter com o rei, mas ao cabo de alguns dias tornei a alcançar licença do rei, e vim a Jerusalém e compreendi o mal que Eliasibe fizera para beneficiar a Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus, o que muito me desagradou, de sorte que lancei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara, e ordenando a eu, purificaram as câmeras, e tornei a trazer ali os utensílios da casa de Deus, com as ofertas de manjares e o incenso. Também entendi que o quinhão dos levitas se lhe não dava, de maneira que os levitas e os cantores que faziam a obra tinham fugido cada um para a sua terra. Então entendi com os magistrados e disse: por que se desamparou a casa de Deus? Porém eu os ajuntei e os restaurei no seu posto. Então todo Judá trouxe os dízimos do grão, do mosto, do azeite aos celeiros. Amém? Curva sua cabeça. Vamos orar nesse momento. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, Pai, Tu és digno de toda a glória e honra. Pai, te convidamos a estar conosco nesse momento, a falar aos nossos corações, Senhor. Espírito Santo, Tu tens o principal lugar, principal aqui. Meu Deus, toma o Teu principal lugar, Espírito Santo. Fala aos nossos corações, abra os ouvidos espirituais do Teu povo, me usa como canal, que nós venhamos a sair daqui mais edificados do que entramos nesse lugar. Nada somos sem a Tua presença, em nome de Jesus. E a igreja diz amém. Amado, o livro de Neemias é o último dos livros históricos escritos, e narra a trajetória de Neemias, levando foi a terceira saída, vamos dizer assim, da Babilônia, né, dos exilados, para chegarem em Jerusalém. Primeira, esta foi com Zorobabel no ano 538, e a segunda com Esdras, o escriba, né, em 458, 20 anos depois da saída do primeiro. Então eles estavam levando, né, Neemias recebeu a direção de Deus para levar esse povo, para fazer uma grande obra ali. Mas como isso começou? Abra lá em Neemias, a gente vai passar por algumas passagens para você entender algumas coisas. Neemias 1, do 3 ao 4, olha só como começou as coisas. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando, orando perante o Deus dos céus.
e disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os seus mandamentos. Versículo 3, desculpa, eu li o 3. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Neemias, ele era o copeiro do rei. Quando ele soube que como estava, Jerusalém estava destruída, né? As portas, né? O muro estava fendido, as portas destruídas, né? A fogo, né? E estava ruim. A Bíblia fala que ele chorou, ele jejuou. E dali começa essa trajetória desse homem. Ele chorou, jejuou perante a Deus, né? E pediu a Deus uma direção, e ele tomou como desafio. Ele se desafiou e falou com Deus. E se a gente olhar no capítulo 2, eu peço a você que abra, né? Ele se apresentou ao rei com muita tristeza. E ali no rei Artaxerxes, ele olhou. O rei tinha a capacidade de mandar matá-lo. O rei tinha a capacidade de eliminar, porque ninguém poderia chegar triste na presença do rei e em luto. Rapaz, ele foi triste por causa das coisas que estavam acontecendo em Jerusalém, a cidade dele natal. E o rei ali perguntou porque ele estava triste, e ele falou que não tinha. Se nós lermos aí o capítulo 2, eu não vou ler todo, né? O rei disse, versículo 2 aí, capítulo 2, versículo 2: e o rei me disse: por que está triste o teu rosto, pois não está doente? Não é isso senão tristeza de coração. Então temi muito em grande maneira. Por causa disso ele podia morrer ali. E disse ao rei: viva o rei para sempre, como não estarei triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros dos meus pais, assolada, e tendo consumidas as suas portas a fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Presta atenção, Neemias deve ter orado, falou com Deus e pediu uma direção. O rei se apresentou, Deus estava nesse negócio, meu irmão. O rei perguntou: o que me pedes? Neemias pediu alguma coisa? Neemias só falou o estado dele, como é que ele estava. O rei perguntou, aí ele pediu a liberação. Se você ler o texto, ele pediu a liberação para movimentar um povo e ir lá dar a solução naquela situação. Aí o rei, ele fala uma coisa tremenda no versículo 6, presta atenção nisso. Então o rei disse, estando a rainha sentada junto a ele: quando durará a tua viagem e quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Presta atenção, aí no texto não vem dizendo o tempo a qual Neemias ficou naquele lugar, mas se você olhar no capítulo 5, versículo 14, ele ficou 12 anos ali. Sabe o que eu entendo disso aí? Presta atenção, e eu quero que você entenda isso. Amado, as oportunidades da missão que Deus te dá na mão vão aparecer de uma forma muitas vezes que você não espera, do jeito que você não espera, de pessoas que você não espera. Mas amado, tudo que vem de Deus tem um tempo para iniciar e um tempo para terminar. Aleluia! Não perca as oportunidades que Deus te dá. Não perde. Nós perdemos muitas vezes as oportunidades. Neemias, ele abraçou a oportunidade. As orações estavam sendo respondidas ali. Ele nem esperava. O rei abriu a boca: o que me pedes agora? Muitas vezes você pode estar desatento. Presta atenção, Deus vai usar um momento, alguém ou alguma coisa para falar com você, e você tem que colocar no coração: é agora que eu vou entrar. É agora. Neemias, ele abraçou o tempo. Não existe isso, Deus dá algo para você para iniciar e não terminar. Quando Deus dá alguma coisa, quando Ele movimenta, meu amado, tem um tempo para iniciar e um tempo para terminar. Você pode dizer amém? Amado, você está se deslocando. Você tem que ter na tua cabeça, quando Deus movimentar, eu tenho que já pensar: eu vou começar isso aqui, mas eu vou terminar. Muitas pessoas começam coisas na presença de Deus, só iniciam e não terminam as coisas.
Você já passou por isso? Você vai fazer um estudo, um curso ou qualquer coisa, entrou no trabalho, parece que as coisas não fluem, não andam. Você para na metade, tudo teu é na metade. Não, meu amado, se Deus escancarou a porta, entra, começa e termina. Puxa, nem mesmo ele entrou. O rei perguntou: quando você vai voltar? Porque ele tinha uma responsabilidade. Eu vou e vou voltar no certo tempo. No capítulo 5 ele fala, ficou lá durante 12 anos. Então, primeira coisa, quando Deus dá uma missão, o embrulho vem pronto. Fala para o teu irmão aí do lado: já vem preparada a tua missão, prontinha de Deus. Já vem, meu amado. Neemias, ele estava orando, jejuando, Deus deu e falou: mas tudo nosso, quando nós movimentamos no reino de Deus, a gente tem que ter uma perspectiva das coisas. Você tem que construir e saber até onde você vai chegar. Isso na nossa vida pessoal também, amém ou não amém? Se Deus abriu a porta, você entrou, amado, senão você vai empurrando com a barriga. Eu me lembro de um curso de inglês que eu fiz. Eu vou te dar um exemplo. Tudo que eu entrava, eu não conseguia terminar. Você sabia disso? Eu já fiz vários cursos, terminei alguns deles. Eu fiz um curso de inspetor de solda. Que esse curso aí tem, você vê soldador, inspetor de solda, nível 1, nível 2. Mas em 2008 o salário médio era R$10.000. Eu fiz esse curso, caro. Só que acabou. Eu sabia que se eu entrasse numa empreiteira, uma dessas empresas, você não para. É onde tem solda, construção de edifício, porque o inspetor de solda é ele que assina, é ele que libera a construção. Porque se você não sabe, toda a construção civil que se levanta, se tiver vergalhão, se tiver solda, tem que passar na mão do inspetor de solda para pedir liberação. Por isso que é uma responsabilidade muito grande. Quem se lembra do metrô que afundou lá e caiu lá em São Paulo? Um problema de solda. Soldas mal feitas é uma responsabilidade. Só que eu teria que parar o ministério, porque eu poderia entrar numa empresa e ser mandado para Belo Horizonte, Paraná, tal, e até para fora do país. Enquanto a construção estaria acontecendo, você tem que ficar lá baseado. Sabe o que eu fiz? Aí veio a palavra de Deus, usou um irmão, um diácono chamado Antônio, já pregou aqui. Você tem certeza que você vai? Eu falei: caramba, cara, já tinha passado e tudo. Isso eu nunca falei para vocês, né? Já tinha feito o curso, já tinha passado na prova, aí eu estava esperando, logicamente, ia dar entrada e esperar uma oportunidade. Rapaz, aí Deus falou comigo bem claro: não tem isso para você. Aí eu entendi: caramba, porque você tem sonhos para você, você constrói coisas para você, mas o principal sonho na tua vida são os sonhos de Deus. Deus falou: você não vai. No ano seguinte, eu fui levantado evangelista, logo depois a pastor. Aí eu: caramba, se eu fosse... Comecei a fazer um curso de inglês, eu entrei. Eu vi 33 pessoas entrar comigo na sala. Sabe quem terminou o curso? Depois daquele primeiro curso, eu botei isso na minha cabeça: eu não vou parar nada pela metade mais. Eu já fiz muito. Mas de curso de inglês eu já entrei nos 4. Nesse eu fiquei até o final. Eu lutei. Só ficou eu da minha turma. Depois de 3 anos e meio. Eu era chamado de vô. Foi em 2018, estava com 52. Todo mundo mais novo que eu, de 15, 16, 22, 30. Todo mundo chama de vô. Foi saindo todo mundo e eu permaneci. Aí vai te trocando de turma, né? Porque vai diminuindo a turma, tu joga para cá, joga para lá. Mas eu fiquei até os final. E eu falei para Deus: eu nunca mais, quando Deus abrir uma porta, quando Deus falar no meu coração, aquilo que eu iniciar, eu vou terminar. E quem toma posse disso aí na tua vida, em nome de Jesus, se Deus abriu, te deu uma missão, te deu alguma coisa, inicia e termina. Muita gente perdendo tempo, parando as coisas no meio mesmo. Passa meio ano, um ano, não termina em nada. Eu parei faculdades, eu parei muita coisa. Depois ali, já fiz outro curso agora de psicanálise. E vou fazendo, não para. É guerra. Mas amado, tem um propósito para você. Mas você tem que terminar e caminhar, amém? Primeiro toque, isso. Segundo, né? Neemias, quando ele começou a construção, entenda, no capítulo 6 desse livro, versículo 15, a Bíblia fala que ele conseguiu terminar os muros, aquilo que ele foi com intenção de fazer, 52 dias, em 52 dias, mas pastor, ele ficou lá 12 anos, eu vou entrar nisso aí daqui a pouco.
Ele terminou, ele lutou, ele conseguiu chegar na construção. Os inimigos naquele momento ali reconheceram, né, que não foi a capacitação de Neemias. Capítulo 6, abra aí e leia comigo, versículo 16 diz assim, versículo 15 e 16: acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elul, em 52 dias, e sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios que haviam em roda de nós, e abateram-se muito em seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera essa obra. Aleluia! Neemias não puxou a glória para ele, Neemias iniciou, Neemias terminou, mas tudo foi para a glória de Deus. As pessoas viram não nele agora, mas a glória do Pai na vida dele. Assim tem que ser a nossa vida, não é para a gente, é para o Senhor, meu irmão. Agora eu te falo, foi fácil ele passar, chegar até lá? Se você ler do capítulo 2 em diante, amado, foi brabo. Não foi fácil não, ainda não cheguei nem no 13, né? Você vai entender porque eu estou falando isso, porque no meio do caminho se levantaram um trio aí, brabíssimo. No capítulo 2, versículo 10 já vai falando deles: Sambalate, o Horonita, Tobias, o Amonita, e mais à frente fala de Gesem, o Arábio. O trio parada dura para parar Neemias. Não foi fácil. Não foi fácil. Olha só quantas coisas aconteceram nessa caminhada. Abre aí no capítulo 4, já deixa aberto aí nesse livro. Amado, eles se levantaram. Mas por que esses, principalmente Sambalate e Tobias, se levantaram? Porque eles eram governantes das terras ali. Sambalate, ele era governante de Samaria, e Tobias era da Transjordânia, daquela parte onde Jerusalém estava ali, ou seja, estava chegando gente, e eles iam ter que abrir mão da sua autoridade e controle, porque o povo original estava voltando para a terra. Então se voltasse, seria ruim para eles. Por quê? Porque as terras eram deles. E recebeu uma ordem, Neemias, do rei, cartas para exercer governo naquela terra. Aí se levantaram, meu irmão, estavam perdendo terras, iriam começar o povo de Judá chegar novamente, e aquela autoridade de governo que eles tinham, eles iam perder. Então começaram a querer jogar o quê? Água na situação, começaram a botar barreiras. No capítulo 4 a gente vê algumas coisas. Olha só quanta coisa aconteceu. Versículo 7, olha só, capítulo 4, versículo 7. E sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas, os azoditas, que tanto iam crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já roturas se começavam a tapar, se iraram sobremodo, e ligaram entre si todos para virem atacar Jerusalém, para desviarem do seu intento. Ou seja, eles estavam se levantando para desviar esse caminho. Porém nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carretadores, e o pó é muito, e nós não poderemos edificar o muro. Olha só, a pressão foi tanto que estava causando desânimo no povo. Eles tinham que trabalhar. Se você ver no versículo 17, eles estavam trabalhando, né, com uma das mãos e com a outra com uma arma na mão, meu irmão. Olha só, eles trabalhando na pressão ali, porque o negócio tinha que sair. Versículo 15: e sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um a sua obra. Sabe o que aconteceu? Eles se levantaram, a pressão veio, a situação se levantou, né? Começaram a movimentar coisas ali, mas Deus tinha revelado, eles descobriram, porque eles estavam colocando pessoas, sabe, no meio do povo deles, pessoas que não eram judeus, para atrapalhar a obra, para dificultar. Mas Deus revelou, Deus trouxe à tona. Aí eles pegaram as armas, versículo 17, ficaram se guardando. Olha só quanta coisa. Se levantaram, desanimaram, começaram a colocar pessoas que não eram no meio, para tentar deturpar a situação. Olha quanta coisa, para chegar lá naquele capítulo 6, em 52 vezes eles terminaram.
A Bíblia continua a falar que até falso profeta se levantou, meu irmão. Tentaram tocar o caráter de Neemias, capítulo 6, versículos 6 a 10. Olha só, vamos lá. Capítulo 6, versículo 6 a 10, na qual estava escrito: entre a gente se ouviu Gesem, diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos pelo que edificais o muro, e que tu te farás rei deles segundo essas palavras. Olha só que mentira, você vai ser rei, você não, estou falando aqui que você está querendo dominar. Amado, começaram a tocar em áreas da vida dele que essa não era a intenção, começaram a levantar falsos testemunhos. Aí depois no versículo 12, olha que Neemias fala: devido a uma profecia, e conheci que eis que não era Deus que o enviara, mas essa profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o subornaram, até suborno, botaram um profeta falso para falar coisas para ele, para parar a obra. Amado, assim pode ser também na tua vida e na minha vida. Deus te deu uma missão, Deus tem algo para você, Deus tem governo para você, meu irmão, mas no meio do caminho vão se levantar aqueles que não gostam, vão querer, amado, te influenciar, vão levantar, botar pedra no meio do caminho, vão usar até pessoas falsas, palavras falsas contra você. Mas amado, eles não contavam que, aleluia, Neemias tinha numa mão a arma e no coração uma ligação e proteção de Deus com ele. Neemias, ele tinha proteção, ele tinha visão, ele tinha ligação e ele tinha oração para apresentar a Deus. Você pode dizer amém? Amém, meu amado. Quantas coisas eles passaram, Neemias com aquele povo ali para restaurar o lugar. Sambalate e Tobias, sabe por quê, meu amado? O diabo, quando ele começa a perder o controle, e quando você começa a querer exercer o governo daquilo que é teu domínio, ele se levanta e começa a botar situações no meio do caminho. Mas, amado, se posiciona. Você tem a arma, a palavra de Deus, você tem jejum, você tem oração, você tem as armas espirituais que Deus te deu e para mim deu também. Aleluia, glória a Deus. Neemias começou a se posicionar. A Bíblia fala que ele descobriu uma falsa profecia. A Bíblia fala no capítulo 6, sabe, no capítulo 4, que Deus tinha revelado às pessoas. Amado, aleluia, Deus estava do lado de Neemias, guardando ele, dando direção. Deus estava ali. Por quê? Porque Deus deu uma posição de governo para Neemias. Deus deu a posição de governo, ele iria governar naquele lugar. Você está me entendendo? Dá glória a Deus. E aquele que iniciou a boa obra há de completá-la. Quem crê nisso, dá glória a Deus. Amado, o que Deus iniciou na tua vida, independente da missão, pode ser a mais difícil que for, podem se levantar, podem querer se infiltrar, podem falar mal de você, pode criticar, pode apontar, meu irmão, mas se Deus é com você, Ele revela, Ele guarda, e você vai chegar. Foi o que aconteceu com Neemias. Levantou-se o que for, ele permaneceu, e a Bíblia fala, e Deus revelou, e Deus fez. Mas Neemias era um homem de oração, de jejum. Ele tinha uma proteção tremenda, ele se guardava de uma forma espiritual. E Neemias, no resto do tempo, ele continuou em Jerusalém. Mas por que ele continuou, pastor? Se você ler depois do capítulo 6, o povo também estava destruído. Neemias começou uma reforma. Neemias começou a entrar com diretrizes. Neemias, primeira coisa que ele fez a aliança de novo do povo com Deus. Esdras leu a lei e fez de novo uma aliança. Ele começou a colocar diretrizes, ordens, começou a construir, reconstruir o povo, colocar tudo no lugar certo. Presta atenção, você que exerce governo. A Bíblia fala em Apocalipse capítulo 5, versículo 10, e nos constituiu reino e sacerdócio para servir a Deus, e constituiu-nos reino e sacerdócio para servir a Deus, e reinarão sobre a terra. Entenda,
Nós temos a capacidade de governo que Deus nos dá, mas uma coisa não pode faltar: reino e sacerdócio. Você tem que governar, mas você também é sacerdócio. As duas coisas têm que andar juntas. E aí que começa o problema, e a gente vai ler. A gente vai chegar no capítulo 13. Naquele momento ali, abra no capítulo 13. Foi fácil Neemias construir isso tudo. Neemias exerceu sua capacidade de governo, direcionado por Deus. Orava, jejuava, analisou a terra. Se levantaram contra ele, porque assim é na tua vida, na minha vida. Quando o diabo começa a perder espaço, quando o diabo começa a perder autoridade e governo sobre a tua vida, amado, se levanta tudo. Mas você tem uma palavra, você tem uma direção, você tem uma missão. E a gente tem que continuar. Neemias aqui, ele começou a avançar. Antes dele ler, ele leu versículo 1 em diante. Ele leu bem claro aí: naquele dia leu-se o livro de Moisés aos ouvidos do povo, e achou-se escrito nele que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus. Ei, isso daí está em Deuteronômio capítulo 23. Não podia os amonitas entrar junto com o povo de Deus, não podia. E ele fala bem claro, lá no versículo 3: sucedeu, pois, que me ouvindo eles esta lei, apartaram de Israel toda mistura. Aí está o problema do povo de Deus até hoje: mistura. Presta atenção uma coisa: quando Deus te separa, Ele te dá uma missão na mão, amado, não pode se misturar. Você anda como Neemias, você tem governo como Neemias, mas você tem sacerdócio. Ele é representado por Eliasibe, e eu vou falar isso. A gente não pode se misturar. E o que acontece muitas vezes quando Deus nos dá governo, nos dá direção, a gente se mistura com coisas que não deve se misturar. A Bíblia fala em Mateus capítulo 7, versículo 6, uma coisa tremenda: não dê o que é sagrado aos cães, nem pérolas aos porcos, para que, se voltando contra ti, vos desperdice. Presta atenção: pérola, o que adianta pérola para porco? Porco entende de pérola, é precioso para você e para mim. Porco só entende duas coisas, meu amado. Por isso que Jesus falou aquilo: porco só entende de lavagem e lama. Porco só entende de lavagem e sujeira. Se você andar com pessoas piores do que você, que não professam a Deus e não têm uma visão de Deus, como é que vai ser? O nosso apóstolo, ele falou uma coisa tremenda. No meio do povo de Deus, ele falou, quem estava lá de manhã sabe: está cheio de gente hipócrita, meu irmão. Cheio de gente que diz que é e não é. E muitas vezes nós fazemos aliança, fazemos mistura, porque nós perdemos uma coisa chamada, que nunca poderíamos perder: discernimento na casa de Deus, no nosso trabalho. Ah, porque eu sou crente. Aí você gruda, você abre o livro, você faz igual Ezequias, mostra a tua casa. Aí sabe o que acontece? Aquilo que era para você, passa para outra oportunidade. Poderia acontecer com Neemias. A oportunidade que Deus deu para ele, que o nome dele até fala até hoje, ele poderia perder. Deus fala bem claro aí: agora que o governo foi implantado, agora que tudo foi restaurado, não pode ter mistura. Não deixe entrar, fecha a porta. Pessoas às vezes deixam de ser promovidas por Deus, porque se misturaram com pessoas que se disseram crentes. Mas Sambalat, Tobias e Gesem tem tudo que é lugar. A Bíblia fala, eu mostrei para vocês, eles se infiltram no meio do povo. E Deus revelou para Neemias: está no meio do povo muitas vezes. A gente tem que andar com gente crente igual a gente para cima. Pessoas que falam a tua linguagem para cima. O problema todo é que a gente nivela para baixo. A gente tem que pegar pessoas e andar com pessoas que nos ensinem, que falem a mesma linguagem e andam com o mesmo pensamento do céu. Ah não, mas a pessoa está mais desviada do que dentro da igreja. É com essa que você vai se meter. Você vai ganhar o quê? Você vai mais perder. E foi o que aconteceu, que a gente vai mostrar aqui. A gente tem que entender. Você recebeu um carimbo do céu. Quem crê nisso, dá uma glória a Deus.
Amado, pede discernimento a Deus com pessoas que você pode abrir teu coração e andar com ela. Neemias andou com as pessoas certas. Neemias sofreu pressões. Neemias botaram pessoas infiltradas. Deus foi revelando tudo para ele. Sabe por quê? Porque ele não se misturava. Ele continuava na oração e no jejum, porque senão ele ia perder a direção de Deus. Ele estava ligado. Descobriu a falsa profecia que subornaram, Sanbalate e Tobias subornaram. Deus foi revelando tudo para ele. Por quê? Porque Neemias era um cara separado. Ele tinha uma missão a cobrir. Quem tem missão aqui, dá glória a Deus. Continuando, olha só como é que a coisa caminha, né? Deu muito trabalho para chegar até aqui, meu irmão, no capítulo 13 para Neemias. Só que a nossa vida também é assim. Isso tudo que eu estou falando para vocês aqui, eu coloquei. Deus nos levanta no meio de tudo destruído, nos dá governo, nos dá autoridade para jogar a autoridade de Sanbalate e Tobias por terra na nossa vida. Não existe mais controle do inimigo sobre a tua vida. Aleluia, você é casa de Deus, separado por Deus. Deus começou uma grande obra na tua vida, restaurou tudo, aleluia, mas fecha a porta para mistura. Foi o que aconteceu aqui. Agora não entra mais ninguém, não pode ter amonita, porque ele sabia da situação de Tobias. Mas a Bíblia fala no versículo 6 aí que Neemias tinha que ir embora. Você lembra do tempo? Ele foi embora, teve que deixar na mão de Eliasibe. Uma coisa que você tem que entender: governo e sacerdócio têm que andar juntos. Todas as passagens bíblicas, a Bíblia fala em Apocalipse capítulo 1 versículo 6: e vos constituiu reino e sacerdote para servir a Deus durante séculos dos séculos. Capítulo 5 versículo 10: e vos constituiu reino e sacerdote para servir a Deus, e reinarão sobre a terra. O governo está junto e o sacerdócio também, meu irmão. Só que naquele momento o governo saiu, Neemias saiu, e Eliasibe entrou como deveria? Não. A palavra Eliasibe em hebraico quer dizer Deus restaura, ou então Deus que restaurou. Parece até que restaurou o lugar, agora assumiu. Deus restaurou esse lugar. Só que o governo saiu, tem que andar junto. Quando Neemias saiu, Eliasibe casou com a filha de Tobias. E ele, com a influência dele, fez a cabeça do genro e foi morar dentro do templo, no maior lugar, na maior câmara. A Bíblia fala que a câmara era a maior do lugar. Presta atenção agora nisso, nesses poucos minutos. Versículo 5: e fizeram-lhe uma câmara grande, onde dantes se metiam as ofertas de manjares, incensos, utensílios de dízimos do grão. Olha só, o lugar era reservado para incenso, dízimos e ofertas. Da mesma hora que o governo sai, o governo aponta para a autoridade espiritual, o governo aponta para a segurança, o governo aponta para a coragem, para a ousadia, para a construção. Separou. O que aconteceu? O inimigo viu uma brecha. Já viu aqueles crentes que para de produzir, para de construir e só fica na casa de Deus, ou muitas vezes nem aparece? Ah, eu me batizei, agora não preciso mais da igreja. Existe crente assim? Amado, presta atenção, todo crente foi chamado para governar, para construir para Deus e para exercer uma vida espiritual perante a Ele. Andam juntas. E muita gente para de produzir, para de construir, continua estagnado. Às vezes vem até a igreja, levanta a mão, mas amado, é para avançar, para continuar a produzir. Eliasibe, Deus que restaurou. Saiu o governo, entrou a filha do inimigo, daquele que tentou destruir tudo, daquele que tentou exercer autoridade. Já que ele não exerceu autoridade fora, ele foi exercer autoridade dentro do templo, em 3 coisas. E eu queria que você prestasse atenção nisso. E isso tem acontecido até hoje.
O diabo ele toca 3 pontos de todo crente que não exerce o seu governo e só quer exercer uma parte. Se acha muito espiritual, mas não presta atenção e não segura a arma. Ele vai tocar no teu incenso, na tua oferta e no teu dízimo. Aponta cada um para uma coisa. Foi se alojar, ele ficou ali dentro. Incenso aponta para adoração a Deus. Todo tipo de ofertório, todo tipo de oferta, se você vê, toda oferta de sacrifício levava incenso, aponta para adoração. Oferta de manjares, eu coloquei que definição de oferta de manjares naquele tempo. Você é templo do Espírito Santo, amém ou não amém? Se você não tomar cuidado, meu amado, não saber construir, não saber se guardar, o inimigo entra e te oferece aquilo que você quer, que a tua carne pede. Restaurou o lugar, mas não vigiou. A Bíblia fala de, como eu falei, oferta de manjares. O que quer dizer uma oferta de manjares? Deixa eu ver aqui que eu coloquei a definição. Cadê? A oferta de manjares era um ato de reconhecimento da soberania de Deus, da generosidade em conceder bênçãos terrenas. Está lá em Deuteronômio 26, versículo 15. E dando as primícias da terra, representa gratidão, dependência e soberania de Deus. Ou seja, o diabo, ele entra, o inimigo entra, toca na tua adoração, tocou na oferta que aponta para a dependência, gratidão e reconhecimento de quem Deus é na tua vida. E por último, tocou no dízimo, no grão, no sustento, na manutenção, no alimento sagrado. Sabe o que acontece quando a gente dá brecha para o inimigo? Quando ele entra, como mostra esse texto aqui, vai tocar na adoração, vai tocar na tua dependência, soberania e gratidão a Deus, reconhecer o que ele é, e vai tocar, sabe o que? No alimento, naquilo que você alimenta. A Bíblia fala que esses homens que estavam ali dentro, os porteiros, os levitas e os pastores, né? Aqueles que tomavam, os sacerdotes do lugar, por faltar alimento, por faltar, amado, oferta, sabe o que aconteceu? O texto fala que eles voltaram para as suas terras, eles regrediram, eles abriram mão daquilo que era de Deus e voltaram para a vida antiga. Vocês conhecem alguém que tem vida assim? Alguém que estava tudo bem, estava governando, exercendo sacerdócio, de repente se desligou, o diabo entrou, aí ele começou a voltar à vida antiga, começou a parar de adorar, começou a parar de reconhecer a grandeza de Deus e a gratidão de tudo que Deus fez na vida dele, começa a não ver os cultos, começa a não participar, aí começa os alimentos que a igreja cede, a escola bíblica, a palavra, ele começa a abrir mão de tudo. Quando veio, ele voltou à vida antiga, porque ele morreu espiritualmente, teve que sair. Sabe para quê? O texto fala, por eles não receberam o alimento, eles não receberam o sustento, eles foram procurar o sustento lá fora. Amado, entenda que o sustento vem do Senhor para as nossas vidas. Deus é sobre a tua vida. Eles abriram mão do templo e tiveram que voltar porque não estava entrando. Sabe por quê? Porque Tobias entrou. Quantos Tobias têm entrado na vida de pessoas e têm tocado áreas de pessoas? Quantas pessoas vão parando no meio do caminho, que vão ficando secas, começa a faltar o sustento, começam a ver Deus de uma forma como Ele não é, começa a não reverenciar a Deus por tudo que Ele fez, começa a não ofertar a Deus, a não entregar adoração a Deus, começam a parar, parou, volta à vida antiga. Você está me entendendo, meu irmão? Como o negócio é sério? Quantos? Sabe por quê? Porque tem poder de exercer governo e não exerce, porque Deus deu coisas nas mãos e por um momento abriu mão. Amado, tudo que Deus dá na tua mão, você tem que trabalhar com os dois, exercer governo e autoridade e exercer sua vida espiritual. Poxa,
A gente vê muitas vezes a pessoa se dedicando tanto à vida espiritual, que ela fica também parada. Amado, é oração, você tem que agir e fazer a sua parte. Da mesma forma, tem gente que entra na igreja só querendo o governo, só querendo construir, só querendo evoluir, e abre a mão de sua vida espiritual. Andam juntos, governo e sacerdotes andam juntos, constituem isso, reino e sacerdotes, e reinarão, ou seja, governarão sobre a terra. Tem gente aqui assim? Tem gente aqui assim? Eu posso contar com gente aqui assim? Glória a Deus! Aleluia! A Bíblia fala quando Neemias soube da situação que estava acontecendo lá no templo, Tobias conseguiu entrar na principal câmara, botou para fora o incenso, botou para fora as ofertas de manjares, botou para fora o dízimo, tirou tudo, tirou o sustento daquele povo. E muitas vezes nós andamos assim na casa de Deus, vai tirando tudo. Você está morrendo dentro da casa de Deus, está ficando seco, está ficando sem alimento. Você está voltando à tua vida anterior e não está percebendo. Quando você vê, você está lá fora, procurando alimento lá fora. Sabe por quê? Porque parou a adoração, parou a gratidão, parou a reverência a Deus, parou de se alimentar como você se alimentava. O templo ficou vazio. A Bíblia fala que esses trabalhadores, o sacerdote teve que sair e foi se alimentar lá fora, foi buscar sustento lá fora. Está escrito aí no texto. Quando Neemias soube, ele rapidamente voltou. A Bíblia fala que, capítulo 13, eu vou terminar. E viu Jerusalém e compreendia o mal que Eliasibe fizera para beneficiar a Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus, o que muito me desagradou, de sorte que lancei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara, e ordenando eu purificar as câmaras, e tornei a trazer os utensílios da casa de Deus, com as ofertas de manjares e incenso. Sabe o que Neemias fez? O governo voltou, ele trouxe tudo para o lugar, e tirou o inimigo daquele lugar. Aleluia! Eu não sei o que você está passando, aonde o inimigo pode estar tocando na tua vida. Deus te deu o governo para você expulsar, tirar os móveis, tirar o inimigo, trazer a adoração, trazer, aleluia, a glorificação, a gratidão a Deus. Aleluia! Neemias botou tudo no lugar de novo. Aleluia, amado, não deixe a adoração morrer, não deixe a gratidão morrer, não deixe de você ofertar a Deus, reconhecer o tamanho dele. Não deixe de se alimentar das coisas de Deus, porque a Bíblia fala que o dízimo era dentro do templo, era sagrado. O que você tem se alimentado? Muitas vezes a gente sai daqui e vai se alimentar lá fora. Não! Estava acontecendo. E o pior de tudo, Eliasibe, presta atenção nesse detalhe, capítulo 2, capítulo 3, Eliasibe foi o primeiro a restaurar a porta das ovelhas. Portas das ovelhas aponta para sacrifícios, entrega total, porque era onde se passavam as ovelhas para entrar dentro do templo. Então a primeira coisa, antes de Neemias agir, antes de Neemias se levantar, antes de Neemias combater, restaurar os muros, a Bíblia fala no capítulo 3, quando ele chamou o povo, a Bíblia fala aí, e levantou-se Eliasibe, o sumo sacerdote, com os seus irmãos, os sacerdotes, e edificaram a porta do gado. Em outras versões, portas às ovelhas. Aleluia. Primeira coisa que fizeram, entrega total a Deus. Aí depois Neemias começou a construir a cidade. Primeira coisa, meu amado, Deus exige de você e de mim uma entrega total, um holocausto. Você pertence a Ele. Ah, pastor, eu vou levantar as coisas da minha vida, eu vou levantar os muros, eu recebi a missão de Deus. Se entrega totalmente a Ele como sacrifício agradável. Foi o que fez Eliasibe, foi o primeiro. Restaurou a porta das ovelhas. As ovelhas para entrar, para exercer o sacrifício no altar.
Aí depois ele começou a trabalhar para construir, aí combateu inimigos, aconteceu aquilo tudo. Mas amado, a entrega total, o sacrifício a Deus estava lá, o incenso estava queimando, aleluia, estava queimando o holocausto no fogo, restaurou. E isso é assim na minha e na tua vida. Se eu quero chegar onde Deus quer que eu chegue, tem que haver uma entrega total. Primeira coisa, antes de eu sair para o campo, primeira coisa quando eu vou restaurar a minha vida, primeira coisa se eu vou entrar no mundo, a primeira porta que eu tenho que restaurar, a minha entrega total e dependência de Deus. Foi o que ele fez, ele levantou a primeira porta. Eram cheios de portas Jerusalém, era a porta do gado, era a porta dos cavalos e tantas portas, mas a única que ele levantou primeiro foi a porta das ovelhas. Não pode faltar sacrifício ao Senhor, não pode faltar entrega total ao Senhor. Sabe por quê? Porque tudo começou aí. Houve um justo, um cordeiro, uma ovelha perfeita que morreu por você e por mim. Deus entregou o melhor dele para começar a trabalhar na tua vida, para começar a restaurar você, para começar a levantar a tua cidade. Um justo morreu em sacrifício. Deus, quando começou a fazer a obra na tua vida, a primeira coisa você reconheceu, o sacrifício perfeito foi Deus. Agora, meu amado, nada fica difícil e tão, sabe, impossível para você. Sabe por quê? Porque o altar está levantado, o altar está construído, aleluia. Jesus morreu por mim, a porta foi aberta. Agora eu vou avançar, eu vou exercer governo, eu vou tomar posse do que é meu, eu vou exercer autoridade espiritual, aleluia. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Foi isso que aconteceu. Eliasibe foi o primeiro a abrir a porta das ovelhas para exercer sacrifício. Aí Neemias foi para o campo. Esse homem foi o primeiro também a contaminar o templo. Casou com uma mulher que não podia casar. Muitas vezes a gente começa bem, a gente se entrega totalmente a Deus, mas chega num ponto da nossa vida, se você não souber exercer teu sacerdócio direito, amado, o diabo ele fica tentando, e vai colocar de repente dentro do templo, dentro do teu coração, uma coisa que não é para estar. Dali vai contaminando tudo, vai matando a adoração, te tira da posição, você sai da presença, você sai da igreja, você para. Sabe por quê? O mesmo que abriu a porta para a entrega total é o mesmo que também pode fechar a porta. Somos nós. Somos nós que apagamos o Espírito Santo. Somos nós que dificultamos o agir de Deus. Porque não existe nada impossível para o nosso Deus. Não existe nada. A Bíblia fala que não há nada impossível para Deus. Foi o que aconteceu com Neemias. O próprio rei falou: o que tu me pedes? Ele não pediu nada. Ele aproveitou a oportunidade. Mas antes de entrar no campo, a porta das ovelhas, de sacrifício, de entrega total, tem que estar funcionando, tem que estar aberta. Quem fez? Foi um sacerdote. Ele como governante e o sacerdote funcionando de uma forma correta. Saiu o governo, ficou só o sacerdócio, o diabo entrou. Está me pegando? Espiritualmente falando? Amado, a Bíblia fala bem clara: exerça aquilo que é de você, autoridade espiritual, construa em cima disso, mas nunca se desligue do Pai. Exerça seu sacerdócio também. Hoje eu vejo pessoas crescendo na vida. Hoje eu vejo pessoas avançando que começaram aqui dentro da igreja. Hoje eu vejo pessoas que estavam tão grandes. Eu posso até dizer nomes, mas eu não vou fazer isso. Cresceram tanto na sua vida pessoal, financeira, indústria, construiu coisas, tem empresa e abriu mão do sacerdócio. Só se dedicou para um lado. Sabe o que aconteceu? A casa ruiu, porque ele não foi chamado para isso. Quem é reino e sacerdócio é que levanta o braço. Amado, trabalha com os dois juntos. Deus quer equilíbrio nas coisas. Deus quer que você exerça autoridade espiritual. Deus quer que você construa em nome dEle. Deus te deu uma missão, e quando você recebe uma missão, você tem que não só usar a vida espiritual, você tem que usar a sua posição de governo. Você tem que avançar, guerrear, lutar, saber que Deus vai te dar armas e você vai vencer. Mas tem teu tempo também lá espiritual, se alimentar na palavra, ler,
orar, vir à igreja, cultuar a Deus. A gente tem que ter equilíbrio nessas coisas. Aqui foi bem claro, Neemias saiu, tinha uma ordem expressa: a amonita não entra, quebrou a lei. Ele casou com uma mulher que era filha de Tobias, amonita, e com isso o inimigo entrou. Eu peço você ficar de pé nesse momento. Não sei como é que está a sua vida. É uma palavra para tua edificação. Governo e sacerdócio têm que andar juntos. Deus te deu governo e sacerdócio, reino e sacerdócio, e governarão sobre a terra. Nós temos que andar com as duas coisas juntas. E Deus gerou no meu coração para falar isso para você. Amado, entenda, nossa vida tem que estar toda correta, nós temos que andar em todas as áreas. Por algum motivo, de repente você está passando por essa situação, eu não sei qual, mas de repente você está passando alguma situação difícil, que muitas vezes dificulta a tua adoração, dificulta a sua entrega perfeita, porque de repente Tobias tocou no lugar que não era para tocar. A gente muitas vezes no percalço da caminhada, nos desligamos da autoridade que Deus nos dá, e a gente, por prazer e por vontade de alcançar e ter alguma coisa, foi o caso de Eliasibe aqui, ele abraçou, ele se encantou com a mulher e casou. Amado, o inimigo entrou. Eu estou falando em todas as áreas, dentro da nossa casa, o que tem que ser consertado, o que tem que ser ordenado, nós precisamos ordenar. A Bíblia fala que a primeira coisa que o diabo entrou foi, matou a adoração, matou a reverência a Deus e tocou nos dízimos. Tocou nos dízimos. Você é templo do Espírito Santo de Deus. Hoje é um momento de restauração. Eu creio que Deus está falando, sabe, bem claro no meu coração. Hoje é uma ministração de restauração na tua vida, em todas as áreas. Deus vai te dar autoridade para você chegar onde você tem que chegar, mudar o que você tem que mudar. Mas, amado, seja fiel a Deus em primeiro lugar. Seja o seu sacerdócio esteja ilibado. Neemias não governou, não iniciou nada enquanto não abriu a porta das ovelhas para entrar sacrifício. Se a tua vida financeira está difícil, se você não está dizimando, não está ofertando, se a tua família está passando por um momento difícil, se você está perdendo o prazer de adorar, se você está passando coisas que te esfriou, pode ter certeza que tem um Tobias aí que tem que sair. E eu te convido para você vir no altar em nome de Jesus. Em nome de Jesus, sai do seu lugar. Deus vai restaurar áreas da tua vida.